Amém, irmãos? Senhor. Que reunião maravilhosa, né? Amém. Não tem como negar, né? A presença do Senhor desde o início do nosso dia. Porque nós temos que ser muito gratos. Gratos ao quê? Gratos a levantar, gratos a respirar, gratos ao nosso dia, à nossa família, ao nosso lar, ao teto que nos cobre, né? E nós só temos essa gratidão quando perdemos algumas coisas e a gente acaba observando o real valor de cada coisa, né? E nós temos algo maravilhoso, que é a palavra do Senhor. Amém. Ela é o nosso alimento de cada dia. Ela tem que ser, né, o nosso alimento diário. A palavra dessa semana, ela fala o seguinte: o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, né? Então, nossos versículos que serão referência é João 6, do 16 ao 40, tá bom? João 6, do 16 ao 40. Nós vamos começar com João 6, do 16 ao 21. O que que fala aqui? Jesus anda por sobre o mar. Eu vou ler um trechinho e a gente vai percorrer alguns versículos aqui do livro de João. Outros livros que trazem o mesmo contexto é Mateus 14, de 22 a 23 e Marcos 6, de 45 a 52. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Amém. Então, Sou eu. Eles, de bom grado, Amém, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui, nessa passagem, nós conseguimos ver o quê? Que os discípulos pegaram o barco e queriam chegar do outro lado. Assim é a nossa vida espiritual, né? Quando você aceitou Cristo, você entrou no barco. E você agora tem o quê? Um destino. E o mar aqui, ele representa o quê? O mundo, né? Nós temos um destino depois que nós entramos no nosso barco. E nós vamos ter que passar pelo mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Esse barco, ele pode representar a igreja, né? A igreja é o nosso barco. Amém? E quem está dentro do nosso barco é quem? Cristo, o Senhor, amém, Jesus. Ele está no nosso barco. Quando Ele está no nosso barco, a nossa vida é tão tranquila, a gente tem segurança. Amém. Não é? Por mais que venha uma tempestade, a gente tem segurança. Mas aqui fala o seguinte: que os discípulos entraram no barco para passar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro, mas Jesus ainda não foi ter com eles. Ou seja, já passou um certo tempo e Jesus ainda não foi ter com eles. Às vezes, a gente se afasta um pouquinho da palavra. A gente se afasta um pouquinho de Jesus. Porque o verbo se tornou carne. O verbo é quem? Jesus. Ele é a palavra. Quando a gente se afasta um pouquinho que seja da palavra, a gente começa a olhar as coisas com temor, né? Sim. Porque depois que
escurecer e eles observaram que Jesus ainda não foi ter com eles, o que aconteceu? O mar começou a se enrolar. O mar começou a ficar agitado, de vento rijo que soprava. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Por mais que você ache que a sua vida esteja bem, tem momentos que você vai sentir que parece que o mar está agitado para o seu lado, que o vento está soprando. Como? Seja na sua vida profissional, seja no seu relacionamento, seja nas suas expectativas para o futuro, seja na sua vida espiritual, seja no relacionamento com o filho, né, com o pai, com um parente, um problema no serviço que você esteja passando. Mas existem vários momentos da nossa vida que parece que o vento começou a soprar um pouco mais forte. E o que aconteceu aqui com os discípulos? Eles se encheram de temor. Amém. E na nossa vida a gente começa a se encher de temor. Amém. Nesse momento que nós estamos cheios de temor, a gente acha que nós achamos que estamos sozinhos. Sim. E o nosso temor é a nossa falta de fé. Falta de fé, o que é falta de fé? É a falta de confiança no Senhor. Por mais que você conheça a palavra, que você tenha experiência com o Senhor, na hora que o vento sopra, você olha, você pensa que está sozinho. E você começa a ter pouca fé ou falta de fé, falta de confiança. E é nesses momentos que nós temos que intensificar, aumentar a nossa confiança no Senhor. Nós nos preocupamos com tão pouco, né? A gente começa a se encher de temor com tão pouco na nossa vida, que às vezes a gente faz uma verdadeira tempestade no copo d'água, né? Na realidade, nós temos que ter muita confiança no Senhor. Quando eles viram o Senhor se aproximando, eles não sabiam nem o que era. O que isso ali representa, o Senhor se aproximando? Ele vinha andando sobre a água. Por quê? Porque ele estava acima da água. Se o mar representa o mundo, o Senhor está acima do mundo. E nós temos... Eles achavam que era um fantasma, né? Eles não tinham essa noção de que era o Senhor que estava ali acima do mundo. E nós temos que tomar muito cuidado também, irmãos, a respeito do nosso barco. O nosso barco, ele está velejando rumo a algum destino. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar colocando coisas do mundo dentro do nosso barco. Imagina que tenha um furo no seu barco e você não soluciona. Aquele furo começa a entrar água, é rápido? Não, é aos poucos. É de pouquinho, aí você vê aquele pouquinho de água, você não se incomoda. Daqui a pouco a água começa a aumentar no seu barco. Você não se incomoda. Essa água é o quê? É as coisas do mundo que você está deixando entrar no seu barco. Daqui a pouco, quando você vai se incomodar, é porque o barco está pela metade ou mais da metade, já cambaleando, querendo tombar. Sim. Mas nós temos que resolver o problema na hora que começa esse furo. Sim. Na hora que começa a entrar coisas do mundo, resolva o problema. Sim. Tampe os furos do seu barco. Sim. Não deixe para se preocupar quando a situação estiver crítica. Sim. Né? Então nós não podemos deixar coisas do mundo vir para dentro do nosso barco, encher o nosso barco. Sim. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para João 17. João 17, versículo 14 a 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Amém. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, aqui nós podemos fazer um link com essa passagem, com esses versículos, exatamente com a questão do nosso barco velejando por sobre o mar. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Como o irmão colocou no compartilhar ontem, como assim? Nós estamos no mundo. Você veste o que vem do mundo. Você come o que vem do mundo. Você trabalha no mundo, para o mundo. Você se envolve no seu local de trabalho com pessoas do mundo. Você tem parentes, a sua parentela faz parte do mundo. Não são todos separados, né? Mas você não faz parte do mundo. Tomar cuidado para as coisas do mundo não influenciar e mudar a sua natureza. Amém. Né? Por quê? É aos poucos que a gente vai deixando a água entrar. Você vai numa festinha de algum amigo, de algum parente, de algum conhecido, daqui a pouco você está dançando, bebendo, né? E começando a deixar essas coisas do mundo entrar em você. Sim. E elas são sutis, elas vão devagarzinho. Se você não observar, policiar e corrigir isso, quando você observar, o seu barco já vai estar começando a estar cheio de coisas do mundo. No seu local de trabalho, quais são os tipos de conversa que você se envolve? Será que as pessoas estão falando sobre coisas ilícitas, sobre pornografia, e você está se envolvendo nesse assunto? Se você estiver se envolvendo nesse assunto porque você está no mundo, você está deixando o mundo entrar dentro de você. E é isso que nós temos que policiar, porque nós estamos todo dia no mundo, né? E o Senhor fala o quê? Eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou por isso. Tenha certeza que o mundo vai te odiar, que você vai ser mal visto por quem não tem essa visão, por quem não compreende, por quem não exercita a fé. Você vai ser taxado como careta. Por quê? Porque você não é do mundo. Se acostume com isso. Isso é um bom sinal. Porque eles estão identificando que você não é do mundo. Você tem que se preocupar quando você estiver bem envolvido, quando você estiver sendo bem aceito, porque aí você está sendo do mundo. E o Senhor nos falou: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo. Olha aqui o que o Senhor falou. Não peço que os tire do mundo. A gente não vai sair do mundo, mas o mundo não vai entrar em nós, né? E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. Não tenha essa certeza. No seu local de trabalho, entre a sua parentela, no grupo, na roda, no grupo de amigos, tenha certeza. Não deixa o mundo te influenciar. Não deixa as coisas do mundo entrar dentro de você. Ó Senhor Jesus. Lá em Mateus, quando nós falamos aqui sobre o temor, né, e sobre o vento que sopra sobre o barco que estavam os discípulos, lá em Mateus nós vemos uma outra passagem em que Jesus estava no barco e Jesus dormia, né? E aí a tempestade veio e todos estavam atemorizados e perguntando como é que ele dormia. Quando ele acordou, que ele deu a ordem para que a tempestade parasse, ele olhou para seus discípulos e falou o quê? Homens de pequena fé. Esses somos nós. Tá? Mateus 14, 22 e diante. Esses homens de pequena fé somos nós. Porque quando o vento sopra, nós já começamos a perder a confiança.
Sim. E essa confiança que nós temos, essa confiança tem que ser em quem? No Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. 14. O 22 em diante. É lá, 22 em diante. Eu só comentei aqui um trecho, depois os irmãos podem ler com calma. Amém. Amém. Irmãos, e Jesus, ele é o pão que dá vida, né? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Em João 6, do 22 ao 40, vocês vão poder ler essa parte, né? Que Jesus é o pão que dá vida. Eu vou comentar aqui rapidamente sobre os nutrientes que um pão tem. Se você chamar uma nutricionista, alguém especialista na área, e falar bem assim, qual é o valor nutricional de um pão? Sim. Ela vai poder te relatar. Ou se você quiser olhar um pão que você comprou, ou que você fez, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado para poder pegar o valor energético, o valor nutricional de cada coisa. Você vai encontrar o que nesses valores? O valor energético, as calorias, as gorduras, o sódio, o potássio, o carboidrato, a fibra alimentar, o açúcar, a proteína, o cálcio, o magnésio, a vitamina B6, a vitamina D, o ferro, o valor nutricional de cada elemento que compõe o pão. O pão, ele tem um valor nutricional riquíssimo. E se você olhar para uma fatia de pão com fome, numa situação de fome mesmo, você fica olhando para aquele pão, você conhece todo o valor nutricional que ele tem. Se você não comer esse pão, por mais que você conheça esse valor nutricional, ele vai fazer alguma diferença no seu corpo? Não. Se você conhece todos esses valores e não come esse pão, ele não vai te ajudar em nada. Você não vai se alimentar daqueles nutrientes. Aqueles nutrientes não vão poder te ajudar em nada. E Jesus é o pão que dá vida. Amém. Se você conhece todos os nutrientes desse pão que é Jesus, mas você não come dele, qual vai ser a diferença que ele vai poder fazer na sua vida? Nenhuma. Ah, mas eu sei que Jesus é maravilhoso, ele pode tudo. Mas se você não come desse pão, como é que ele vai poder te ajudar? É verdade. Não adianta você conhecer o valor dele. É verdade. E às vezes nós encontramos pessoas que você vai até pregar o evangelho e falar do Senhor. Não, eu já sei. Sabe, mas não se alimenta. Não se alimenta, não desfruta. E quem sabe essa pessoa não possa ser eu ou você. Sim. Essa pessoa que não está se alimentando. Sim. Né? Sim. Por mais que você saiba todos os valores nutricionais desse pão riquíssimo que é o Senhor, como é que ele vai poder te ajudar se você não comer? Ele só vai fazer diferença na sua vida se você passar a comer dele, se alimentar dele, né? Amém. Aí ele vai poder fazer uma grande diferença Amém. na sua vida. Amém. Lá em João 2, de 1 a 11, não vou ler, mas os irmãos podem ler depois. Nós vamos falar um pouco sobre a experiência que nós tivemos aqui no início, né? Antes após a nossa oração, né? Antes do hino. João 2, de 1 a 11. O que fala lá? O casamento de Canaã, em Canaã, na Galileia. Então, essa passagem aqui todos já conhecem, que foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus foi convidado a um casamento, né? E nesse casamento, o que aconteceu de diferente nesse casamento? Acabou o vinho. Quando acabou o vinho, os serventes ficaram preocupados, porque o vinho é o que traz alegria, é um motivo de união ali,
As pessoas estão degustando aquele vinho, se alegrando. E aí, a mãe de Jesus foi ter com ele. Ele falou o quê? Mulher, que tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas, ainda assim, ele executou um grande milagre de transformar água em vinho. Quando acabou de fazer esse grande milagre, ele mandou chamar quem? O mestre Salá. Quem era o mestre Salá? Era qualquer um? Por que ele mandou chamar o mestre Salá? Ele falou, chama o primeiro que você vê aí? Não. Ele falou, chama o mestre Salá. O mestre Salá, ele dirigia as cerimônias das recepções e banquetes dos palácios reais. Ele era alguém que organizava as cerimônias importantes. Então ele foi chamado por quê? Porque ele era alguém especialista em cerimônia, em banquete, reais. Quando ele experimentou do vinho, ele experimentou do vinho de qualquer jeito? Não. Foi exatamente a experiência que nós tentamos ter ali com o suco de uva. Você primeiro sente o aroma, depois você degusta. E aí você vai ver que existe uma grande diferença. Sim. Ali tinha muitas pessoas que bebiam vinho de qualquer jeito. Pega ali, bebe no sentido do sabor, parece que está matando a sede, né? A maioria faz isso. Esses somos nós muitas vezes. Quando você vai numa festa, você vai beber um suco, está comendo um salgadinho, bebe um suco, você não sente a diferença de um suco para o outro, né? E aí a experiência que nós tivemos aqui foi com 4 tipos de suco diferentes, no qual a gente tinha que saborear e entender a diferença de um para o outro. E o mestre Salá ficou muito impressionado e falou que todos costumavam servir o bom vinho primeiro e serviam o vinho de segunda linha, né, depois, que todos já estavam embebedados, mas ali não, ali era diferente, eles serviram o melhor vinho depois. Por que eu estou trazendo isso? Porque Jesus é o pão que dá vida. Como é que nós estamos comendo desse pão? Nós estamos comendo e engolindo de qualquer jeito? Ou nós estamos saboreando, sentindo aquela essência entrando dentro de nós, sentindo o que o elemento de cada palavra pode fazer e transformar a nossa vida, transformar o nosso ser? A palavra, ela é cortante, ela separa ossos e medulas. Então essa palavra, quando a gente come ela, degusta ela com mais sensibilidade, sim, com mais calma, sim, ela pode nos transformar muito mais. Aleluia. Ela pode mudar o nosso estilo de vida. Amém. Ela pode mudar relacionamento. Amém. Ela pode restaurar. Amém. Ela pode reedificar lares, famílias. Amém. Né? E como é que a gente está oferecendo essa palavra para as pessoas? Sim. Eu acho que todos já tiveram a oportunidade. Se estamos aqui é porque um dia a palavra nos alcançou. Como é que essa palavra te alcançou? Foi uma forma de surra ou foi com muito amor que essa palavra te alcançou e te transformou? Porque você não pode usar a palavra para expor as pessoas. Você não pode usar a palavra para trazer uma advertência com forma opressiva. Porque a palavra vai constranger a pessoa na hora certa. Quem vai constranger a pessoa é o Espírito Santo, né? Então, a palavra que a gente oferece para as pessoas não pode ser de qualquer jeito. Você não pode abrir a boca da pessoa e empurrar ali. Jesus é o pão da vida, come aí. Não, isso aí não vai transformar a pessoa, não. Você tem que trazer com sensibilidade, com forma que a pessoa possa degustar essa palavra, assim como nós sentimos, assim como o mestre Salá conseguiu identificar essa diferença no vinho. É assim que nós temos que ofertar essa palavra para as pessoas. Amém. E um detalhe muito grande sobre a nossa missão
cristã. Sim. Né? Nós vamos lá para... Estamos finalizando, viu? Sim. 5 minutinhos, né? Vamos lá para Mateus 10. Glória a Deus. Mateus 10, versículo 5 em diante. Vou ler aqui rapidinho. Instruções para os 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Toma cuidado. Toma cuidado aonde você está entrando. Por quê? Porque você tem que ser o que influencia e não o que é influenciado. Sim. Né? Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a nossa missão. Amém. Procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E às vezes a gente está preocupado com volume. Eu vou trazer toda a ovelha que eu encontrar na rua. Essa não é a preocupação do Senhor para a edificação da casa de Deus. Amém. Ele quer que nós procuramos as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Sabemos que está próximo o reino dos céus. Amém. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. A palavra foi de graça, foi dada de graça para nós. E de graça nós vamos levar essa palavra. Amém. Nós vamos levar essa vida para as Amém. pessoas. Amém. Mas de graça e com amor. Não é com surra, não é com exposição. Porque quem tem que constranger não somos nós. Não é eu que tenho que constranger o irmão. É a palavra, é o Espírito que vai constranger essa ovelha perdida. Amém. Né? E assim, não vos provereis de ouro nem prata. Depois os irmãos podem continuar essa leitura aqui, né? Não é essa parte que eu queria finalizar, mas ainda foi dado um exemplo muito interessante para nós, né? Sobre Einstein, né? Einstein foi o estudioso, o físico, que estudou sobre a teoria da relatividade. Sim. Né? E o que a teoria da relatividade nos fala? Tudo nesse universo é relativo, menos a velocidade da luz. A velocidade da luz não é relativa. E quem é que está na luz? Quem é que é luz? Deus está na luz. Se Deus está na luz, pode ter certeza que Deus não é relativo. Deus é constante. Amém. Independente de circunstância, independente de situação, Deus é constante. Amém. Eu posso não ser constante. A minha situação pode ser de acordo com o que eu esteja vivendo, de acordo com o meio que eu esteja inserido. Mas Deus não. Ele é constante. Né? E nós temos que ser essa luz, essa representação de Deus aqui na terra. Amém. Glória a Deus.